Gente, se vocês quiserem também, enquanto eu falo, mandar dúvidas no chat, né? Aí no final a gente abre, né, abre para discussão e vai respondendo. Acho que faz mais sentido. Eu posso também ir, né, fazendo algumas pausas aí se tiver alguma dúvida que vocês acham que faz, né, algum comentário que vocês acham que faz sentido trazer é, no meio da discussão, né, enquanto a gente está falando sobre um assunto específico, daí vocês mandam também aqui no chat e acho que a Letícia pode, enfim, chamar a atenção para eu parar. E aí a gente discute, porque eu acho que, né, às vezes faz sentido dar uma pausa para trazer um ponto, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Ixi, eu preciso, não sei, quem que é o host? Eu preciso de uma permissão para compartilhar a tela. Peraí, eu vou te... Acho que foi, né? Acho que agora foi. Deixa eu ver aqui. Co-host. Sim, perfeito. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim. Bom, gente, então só para, né, a gente se apresentou aqui, eu sou a Rafaela, eu sou uma das fundadoras da Safe Space. Oi? Ixi, acho que alguém com o microfone ligado. Rafa, 1 minuto, Oi. eu vou colocar todo mundo no mudo e aí você se desmuta, tá bom? Tá. Ana, você que tá aí, você consegue colocar todo mundo no mudo, por favor? Eu te coloquei como co-anfitriã ou CLI. Consigo, só um minutinho. Obrigada. A razão. Acho que agora foi. Obrigada, Ana. Acho que foi, Rafa. Boa, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa. Gente, então vamos lá. Bom, eu sou a Rafaela, sou uma das fundadoras da Safe Space e comigo aqui hoje está a Letícia Marcondes, que trabalha junto comigo no time da Safe Space, na área de marketing, tá? Então, ela tá me ajudando a firmar parcerias como essa que a gente, né, firmou com as justiceiras para, enfim, abrir mais espaço para o diálogo, para falar mais sobre o problema que a Safe Space se propôs a resolver no ambiente de trabalho, que é o problema de assédio sexual e outras formas de má conduta, tá? Aqui a gente vai falar muito mais sobre assédio, porque, né, claro, a Justiceiras é uma organização que lida com violência contra a mulher, então acho que faz mais sentido também para a conversa de hoje, tá? E a gente vai falar especificamente sobre assédio no ambiente de trabalho. Então, tem muitas semelhanças em relação, né, à estrutura de poder e por que esse tipo de violência acontece quando a gente fala de assédio no trabalho e violência contra a mulher em outras, né, em outros ambientes. Porém, né, tem algumas diferenças também, porque a gente tem outras dinâmicas de poder que entram em jogo. Eu acho legal também, né, trazer a perspectiva do problema do nosso lado, talvez, não sei se dá para falar isso, mas enfim, para a gente falar um pouco mais sobre o assédio sexual do ponto de vista do ambiente de trabalho, tá? Eu vou falando e aí vocês fiquem à vontade para trazer perguntas, etc. E a Letícia vai falar um pouco também mais para o meio da apresentação e aí no final a gente abre para discussão. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre, né, por que situações de assédio acontecem, né, o que é uma situação de assédio. Assédio é uma manifestação de abuso de poder, tá? E isso pode ser tanto o poder por conta de uma função, de cargo, né, que é super comum no ambiente de trabalho, quanto por conta de um poder que é um reflexo de estruturas desiguais da nossa sociedade. Então, relações de poder por conta de desigualdade de gênero, relações de poder por conta de desigualdade de raça, de classe social, né, e outras questões, marcadores sociais que a gente chama, né? Então, esse abuso de poder, ele acontece quando alguém se aproveita né, daquela relação onde ela tem poder por algum motivo, tá? Seja a função do trabalho ou algum marcador social, né? Alguma estrutura social,
para satisfazer os seus interesses pessoais, tá? Então, a gente vai trazer alguns exemplos, mas de forma geral, isso é uma situação de assédio. Deixa eu falar um pouco de assédio moral, tá? Que não é o foco aqui, mas é muito relevante, porque muitas situações de assédio sexual também configuram como uma situação de assédio moral. Então, as coisas acontecem, às vezes, de forma sobreposta. Então, por isso é importante falar também sobre assédio moral, tá? O assédio moral acontece quando uma pessoa ofende, humilha, constrange outra, tá? E tem como objetivo atacar sua dignidade, tá? E colocar essa pessoa numa posição de ridículo, de frágil, né? De vulnerável. E aí, alguns exemplos de assédio, né? Retirar a autonomia de alguém sem nenhum motivo. Então, você, né, tirar a capacidade da pessoa naquela função de fazer alguma coisa que ela deveria estar fazendo, porque você pode, né? Então, você está abusando do seu poder. Espalhar fofocas de boatos sobre uma pessoa sem consentimento. Então, isso também é uma coisa que, né, acontece mais do que deveria e pode ser configurado como uma situação de assédio moral. E, assim, outros exemplos que a gente colocou aqui, né? Pressionar alguém a não exigir direitos, está bem relacionado com a questão de retirar autonomia. E o que é importante destacar quando a gente fala sobre assédio moral é que a questão tem que acontecer com recorrência para ser configurada como um caso de assédio moral. Então, por exemplo, se você, né, espalha fofoca e boato sobre uma pessoa uma vez, né, espalha um caso, isso pode ser visto como uma agressão moral, tá? Mas ainda não vai ser configurada como um assédio moral, porque para ser assédio moral tem que acontecer com recorrência, tá? Então isso é uma característica bem importante, que é importante saber quando a gente está, né, ajudando pessoas que passaram por uma situação, entender o que aconteceu, até, né, porque isso é uma ótica trabalhista. Então, se a pessoa vai eventualmente querer fazer alguma coisa a respeito, né, tomar uma medida, ela precisa entender, né, qual que é a classificação daquele acontecimento, tanto diante, né, da lei criminal quanto da lei trabalhista. Nesse caso, casos de assédio moral não configuram, tá, dentro da lei criminal, é só uma questão, né, é uma questão trabalhista, tá? Bom, assédio sexual, tá? Da mesma forma que o assédio moral tem como objetivo humilhar, o assédio sexual também tem essa característica, tá? É uma forma de abusar poder que tem como objetivo constranger a pessoa, intimidar, colocar ela numa posição também, né, de ridículo, de humilhado. A diferença aqui é que o assédio sexual, ele sempre está ligado, esse abuso de poder tem que estar ligado com a liberdade sexual da pessoa. Então, é um ataque a essa liberdade sexual e esse comportamento de abuso de poder, ele tem que ter um cunho sexual para ser configurado como assédio sexual. Diferente de questões de assédio moral, basta acontecer uma vez, tá? Que é classificado como assédio sexual. Ainda assim, tem diferenças. Tem situações que vão ser consideradas crime, tem situações que, né, vão ser consideradas... enfim, uma infração de acordo com leis trabalhistas, se acontece no ambiente de trabalho, mas não como crime. Então, tem essa diferença, tá? Exemplos de assédio sexual. O assédio sexual ele pode acontecer de forma tanto física, né, e direta, quanto de formas indiretas, que às vezes faz com que as pessoas, né, tenham mais dificuldade de reconhecer. Então, por exemplo, os jeitos mais escancarados de cometer um ato de assédio sexual é, por exemplo, tocar no corpo de forma inapropriada, beliscar, esfregar, encoxar sem ter o consentimento da pessoa. Mas aí tem outras formas, né, mais, entre aspas, sutis, como, por exemplo, fazer uma pergunta desconfortável sobre a vida sexual da pessoa. Então, perguntar se ela tem relações sexuais com alguém, se, né, se a relação amorosa dela, enfim, inclui sexo, qualquer coisa relacionada à, né, à liberdade sexual da pessoa. Isso é um ato de assédio sexual, tá? Que às vezes acontece e as pessoas nem percebem e sentem incômodo, mas não sabem classificar ainda como um ato de assédio sexual. Ou, por exemplo, fazer perguntas sobre orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, né, sem que tenha consentimento, sem que a pessoa tenha te dado essa liberdade ou essa intimidade. Isso também pode ser considerado assédio sexual, tá? Aí aqui, né, a gente traz sempre e discute sempre alguns mitos relacionados ao assédio, tá, no ambiente de trabalho. Muito comum, especialmente quando a gente vê casos sendo reportados pela mídia, reproduzirem, né, quando você olha o comportamento das pessoas, a reação das pessoas em relação a esses casos mais midiáticos, ou até, né, às vezes está escutando uma discussão em roda de amigos, ou na almoço de família, sobre algum caso de assédio sexual, é comum a gente ver esse tipo de mito, né, ou de justificativa sendo reproduzida.
E esse tipo de ideia acaba, né, reforçando a normalização desse problema e dificultando o combate, né, a luta para diminuir casos de assédio. Então é importante a gente entender como desconstruir essas noções para que eventualmente quando surgem, né, discussões nesse sentido, quando você escuta alguém falando isso, quando você lê na mídia algum tipo de justificativa nesse sentido, você conseguir entender e argumentar por que aquilo, né, é um mito. Então vamos lá, primeiro, assédio só acontece em espaços físicos, então as pessoas ainda têm essa noção de que para ser considerado assédio ou para ser grave, a agressão tem que ser física, né, e tem que acontecer uma pessoa cara a cara com a outra. Isso não é verdade. A gente sabe que assédio sexual pode acontecer no remoto, no trabalho remoto, por meio de canais digitais, inclusive você está mais protegido, né, quando você está em frente a uma tela. Talvez a pessoa não falasse aquilo ou não fizesse aquele ato se ela tivesse que arcar com as consequências de depois encontrar com a pessoa, depois de trombar com a pessoa no corredor, ter o risco de ter alguém ouvindo, etc. Então, quando você está num canal digital, você tem uma certa privacidade, que às vezes até, né, torna a relação mais propensa a esse tipo de abuso de poder. Então, é importante desconstruir esse mito por conta disso, tá? É até o contrário que acontece, é mais comum situações acontecerem no ambiente digital, até porque hoje a maioria das nossas interações são digitais, até antes da pandemia, né? A gente está muito acostumado a conversar e interagir no ambiente de trabalho por meio de plataformas digitais ou meios de comunicação digitais. Segundo ponto, assédio no ambiente de trabalho precisa ocorrer em um espaço ou canal oficial da empresa, tá? Isso sempre surge, então as pessoas falam, mas aconteceu num evento, numa festa da firma, não no escritório. Aconteceu quando eu estava com um colega de trabalho, depois do trabalho, num jantar ou no bar. O assédio sexual ele é um reflexo de relações de poder, né? E as relações de poder, elas se estendem para além do ambiente físico. Então, por mais que você ache que você está, né, numa festa porque você quis com alguém do trabalho, a relação que você tem de poder com essa pessoa, ela permanece. Então, o fato que aquela pessoa é seu chefe, por exemplo, no ambiente de trabalho, não vai embora quando você está com essa pessoa numa festa. É muito difícil a gente separar as coisas. Então, é até mais comum esse tipo de ocorrência acontecer fora do ambiente de trabalho, porque aí é onde você confunde um pouco as coisas, ou, né, você deixa a postura mais profissional de lado, e aí abre um espaço para a pessoa abusar desse limite e abusar do poder dela que ainda existe naquela relação, tá? Então, assédio pode acontecer fora do ambiente de trabalho e ainda é considerado assédio, né, no trabalho, porque o que está em jogo ali são as relações e as dinâmicas do trabalho, tá? Número 3, o assédio só pode ser praticado por pessoas em posição de liderança. É verdade que isso é mais comum, né? Porque justamente a pessoa está abusando do poder que foi dado a ela por conta de um cargo ou função. Porém, né, você pode cometer assédio sexual porque está abusando do poder relacionado a, por exemplo, desigualdade de gênero. Então, você pode ter um homem que é subordinado a uma mulher numa organização e assedia ela porque ele está abusando outra relação de poder, que não a do trabalho. Como você pode ter o ao contrário também, e aí a gente entra no próximo ponto, né? Assédio sexual só acontece com mulheres e só é praticado por homens. Não é verdade. Você pode ter uma mulher que está num cargo, né, de chefia, de liderança na empresa, e ela está abusando do seu poder com um homem que está num cargo inferior. É mais raro, sim, tá? Mas pode acontecer. Número 5, assédio não pode ser cometido por um amigo ou amiga. Então, isso é super comum, a gente escuta cada vez mais, né? Inclusive, isso é uma das questões que torna tão difícil a gente reconhecer relações abusivas, né? Acho que vocês mais do que ninguém devem saber isso, né? No contexto de violência contra a mulher, mas, violência doméstica, quis dizer, mas amizade não serve como álibi para casos de assédio, né? Você pode ser amigo da pessoa e você pode estar abusando do poder da mesma forma que você pode ser casado com a pessoa e estar agredindo ela fisicamente, verbalmente, enfim. Por quê? Porque justamente quando você está próximo a ela, né, é aí que abre mais espaço ainda para o abuso de poder acontecer. Então, é mais comum, inclusive, que pessoas que são próximas sofram, né, sejam vítimas de assédio sexual de alguém que tem uma relação mais próxima, porque é ali onde, né, essas relações, essas tensões acontecem. Claro, pode acontecer com alguém que você não é próximo, pode também. Mas quando o assédio é cometido por um amigo ou uma amiga, geralmente ele é mais difícil de você, né, enxergar, porque você começa a misturar as coisas. Então, mas
ele é tão legal comigo, será que eu tô incomodada mesmo com aquilo que a pessoa falou? A própria pessoa que tá cometendo o abuso confunde as coisas, né? Porque a pessoa foi simpática com você, não quer dizer que, né, ela tem alguma outra intenção, por exemplo. Então é mais difícil de você enxergar, mas não é verdade que não pode acontecer com um amigo. Da mesma forma que às vezes a pessoa entende que, né, esse amigo ou amiga tá abusando do poder com ela e tá cometendo assédio sexual, tá numa posição muito mais delicada para se manifestar, porque ela não quer estragar a amizade, porque ela não quer comprometer a posição da pessoa na empresa, porque ela tem, né, carinho pela pessoa ou um apego pela pessoa. Então isso dificulta mais o movimento da pessoa. Então, muito comum que quando um caso de assédio acontece com alguém que é muito próximo, a pessoa demore muito mais para se manifestar. Mas isso não é porque não poderia acontecer por conta da amizade, né? Porque existem mais, os obstáculos são mais claros e mais tangíveis quando as pessoas têm uma relação que vai além da relação que está sendo abusada, tá? Número 6. Paquera é uma forma de assédio sexual. Existe muita dúvida sobre isso, né? Especialmente quando a gente está falando de ambiente de trabalho. Então, o que pode, o que não pode, o que é paquera, o que é assédio. E, assim, muito comum que aconteçam relações interpessoais amorosas no trabalho, porque as pessoas estão no mesmo ambiente. Porque, geralmente, são pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, mais ou menos os mesmos interesses, né? Então, vai acontecer, mas é muito importante a gente pensar em consentimento, né? Mais do que nunca, quando você está no ambiente de trabalho, você tem tanto as relações, né, de desigualdade de gênero, etc., quanto as relações de poder da organização. Então é importante você entender que, às vezes, né, você acha que a pessoa está te dando consentimento para fazer uma coisa e ela não tá. Ela tá nervosa ou receosa porque você tá, enfim, junto com ela num projeto, ou porque você tá envolvida com ela em X coisa, porque você tem a capacidade de falar bem ou mal dela para o chefe. N questões. Então, é muito importante a gente ter, né, olhar mais ainda para a importância de consentimento, de pedir consentimento explícito quando você vai paquerar alguém no ambiente de trabalho. E aí, claro, né, tem toda uma outra questão relacionada a conflitos de interesse, que é se a pessoa está na mesma área, né, de você não tem como ter relações, então você quer ter, você vai ter que mudar de área. E aí tem questões que são, né, que vão mais de acordo com a política interna de cada empresa. Mas mesmo depois de você pensar em tudo isso, que, né, pensando se vai representar um conflito de interesse direto ou não, depois ainda tem toda uma camada que tem que ser explorada e levada com muito cuidado, que é essa parte de consentimento, tá? E das relações de poder do trabalho. Mas dito isso, oi. Rafa, Leti, trouxeram uma pergunta aqui no chat que eu acho que vale a pena ser respondida agora, com esse tópico bastante pertinente. Perguntaram como diferenciar uma paquera que é uma paquera de um assédio de fato. Boa. Eu acho que, assim, como uma pessoa terceira, né, que está olhando de fora, por exemplo, e está tentando diferenciar uma interação entre outras duas pessoas, de fato, às vezes pode ser um pouco mais difícil, né? Então, você vai ter que observar, tipo, a postura da pessoa que está sendo paquerada, se ela está confortável, se ela está sorrindo, se ela está, né, parecendo que está tudo bem. Quantas vezes esse assunto está vindo à tona e a pessoa está insistindo. Então, tem alguns sinais que, né, que mostram se aquela relação é um abuso de poder ou não. Quando é com você, né, aí eu acho que é bem fácil de identificar, assim, você na pele da pessoa, porque você consegue sentir pela forma que a pessoa fala com você, né? Quando é um assédio sexual disfarçado de paquera, no fundo não tem uma intenção real de conseguir aquilo, né? Então a pessoa vai, sei lá, te convidar para sair ou falar que está bonita ou etc, quase que num tom de deboche. E quando você tá no papel, né, você é a pessoa que está sendo paquerada, entre aspas, você consegue sentir essa diferença, né? A pessoa vai quase falar de um jeito para te humilhar, né? Sabendo que você vai falar não, mas sabendo também que você está numa posição que é difícil de você sair. Então, por exemplo, é muito comum que o assédio sexual disfarçado de paquera aconteça num lugar público, com outras pessoas olhando. Que se você pensar, não faz sentido nenhum, né? Quando você está paquerando alguém de fato, a chance de você conseguir intimidade, conseguir um sinal ou até ter uma conversa agradável é muito maior se você tá no íntimo, né? Só as duas pessoas, até porque as pessoas não se conhecem ainda, tal. Só que quando a pessoa tá assediando sexualmente, ela quer fazer em público, porque aquele é um ato que mostra o poder dela, né? Então ela quer te colocar numa saia justa, como se fosse. E aí você já percebe que aquela é uma situação de assédio sexual. Então, um pouco mais difícil observar de fora, né? Mas mesmo assim, dá para perceber, né? Até se você tem algumas perguntas que você pode fazer para se questionar que ajudam a perceber isso, assim.
A pessoa realmente achava que ela tinha uma chance de sair com você? Ou ela achava que você ia aceitar? Ou você ia querer sair com ela? Tem a ver essas duas pessoas, sabe? De fato, ele tinha a intenção de fazer esse complemento? Onde ele quer chegar com esse elogio, entre aspas? Se você vai questionando dessa forma, você vai percebendo quando aquela questão é um abuso de poder. Outro ponto é assim, ele faz isso com mais de uma pessoa? Quando a pessoa tem esse hábito de assediar sexualmente por meio da paquera, geralmente ele faz com muitas pessoas ao mesmo tempo, com muitas pessoas no espaço público, porque de fato a intenção não é sair com aquela pessoa, né? Ou, enfim, namorar aquela pessoa, ou beijar aquela pessoa. Não é bem aquilo, né? A intenção é mais humilhar. Então ele vai insistir naquele comportamento, mesmo se o retorno da pessoa for nulo. Então acho que isso, né? Não é uma coisa tão objetiva, mas assim, dá pra gente, né, pegar por alguns sinais. Boa. Não sei quem fez a pergunta, se foi ok minha resposta, se deu para entender, se fez sentido. Sim? Tá bom? Tá todo mundo mudo. Não mandaram aqui no chat, sim. mas tá. acredito que sim. Muito Peraí. obrigada. Foi muito Beleza. boa. Ótimo. E aí, por último, né, que acho que é a mais polêmica de todas aqui, dos mitos, se a intenção era ser engraçado, não é assédio, né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito, é sempre a primeira reação, né? Tipo, ai, me ofendeu esse comportamento, então, tipo, não é legal que você fale assim com essa pessoa. Ah, mas a minha intenção era fazer uma brincadeira. Ok, né? Pode ser que a intenção realmente seja fazer uma brincadeira, porque a gente vive numa sociedade que, né, foi construída de uma forma e tem gente que reproduz comportamentos que são abusivos sem nem saber que elas estão fazendo isso. Porque elas nunca estiveram, né, na posição daquela pessoa que está sendo vitimizada, elas não entendem que aquilo é ofensivo. Porém, né, não é a intenção que mais importa. O que mais importa é a pessoa que interpretou aquilo como ofensivo. Então, se você presencia uma situação ou se você comete, né, enfim, algum abuso de poder e a pessoa volta para você falando que aquilo foi ofensivo, ou você escuta de outra pessoa que foi ofensivo, em vez de, né, já entrar na defensiva e falar, a intenção era ser engraçado, tenta escutar, né, tenta entender por que aquela pessoa ficou ofendida, porque a intenção não é tão relevante, né, porque quando você fala que se justifica pela intenção, parece que, né, ok você reproduzir um comportamento que sempre foi, né, sempre foi dessa forma. A gente sabe que muitas coisas que 5 anos atrás eram vistas como ok, né, para ser ditas no ambiente de trabalho, hoje em dia é sabido que não se pode falar aquilo, não é certo, ou ofende. Então, às vezes, a sua intenção é positiva porque você não sabe ainda, né? Porque você ainda não passou por esse processo de desconstrução. E a intenção, ela não pode servir como justificativa, porque nem todo comportamento abusivo é intencional. Claro, né? Tem alguns que são intencionais e geralmente são os mais graves, né? E aí a gente nem tá falando desse cenário, a gente tá falando de um outro cenário onde é muito importante aí a gente discutir impunidade, né? Formas de fato, tirar aquela pessoa daquele ambiente. Porém, se a gente falar que, né, se a intenção foi boa, tudo tá valendo, a gente entra, né, numa lógica que não faz sentido. É que nem você falar, sei lá, se teve um acidente de carro, tipo, a intenção não era atropelar aquela pessoa, então, ok. Tipo, não, né? A pessoa ainda responde na justiça, tudo bem, de uma outra forma, porque não é a mesma coisa, né? Você cometeu um homicídio doloso e um homicídio culposo, não é igual. Porém, a pessoa vai responder da mesma forma, porque ela pode ter, né, enfim, cometido aquilo por N questões e ela precisa responder por aquele caso. Então, uma lógica parecida aqui. A intenção, ela é importante de ser considerada, mas ela não é um aval, né? E eu acho que muitas vezes isso é usado como justificativa e isso pode comprometer bastante a nossa capacidade de desconstruir esse tipo de comportamento e ajudar as pessoas a entenderem o porquê que isso acontece na nossa sociedade ainda, tá? Agora eu falei bastante, eu vou convidar a Letícia, ela vai falar um pouco sobre o que a gente pode fazer em situações que a gente é vítima ou que a gente é testemunha, tá? Então a gente, né, experiencia, vive ou vê, né, observa algum tipo de situação de assédio no ambiente de trabalho, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Me apresentando para quem entrou um pouquinho depois. Rafa, agora você fica responsável por olhar o chat. Então, tá valendo do mesmo jeito. Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu estiver explicando, não tem problema nenhum. Como a Rafa falou, eu vou trazer algumas ações um pouco mais tangíveis
ações que a gente pode tomar quando estamos vivenciando aquela situação de assédio no físico, né, no presente, porque por mais que a gente entenda toda a estrutura que está por trás de uma situação de assédio, muitas vezes a gente se congela e se paralisa sobre o que fazer de fato quando estamos presentes diante daquela situação. Então, a Safe Space criou um método que se chama 5Cs, que é exatamente o que fazer quando você está ali vivenciando uma situação de assédio. Você está dentro do escritório, ou você está até numa reunião e você percebe que alguém está sendo assediado. O que você vai fazer diante dessa situação? Então, o primeiro C que a gente indica é confrontar. Se você entender que ali é um momento seguro, que dá para você tomar essa devida ação, você pode sim interromper e confrontar a pessoa assediadora e questionar por que ela está tendo aquele tipo de comportamento. E vale sim deixar bem claro que você considera aquele comportamento como algo inapropriado e pedir que a pessoa pare. Claro, entendendo que você está dentro de um cenário seguro, que a sua voz vai ser validada, que aquilo não vai prejudicar ainda mais a vítima que está passando pela situação. Mas a primeira indicação é essa. Sim, nós precisamos aprender a nos impor diante de situações como essa, porque exatamente a tentativa de nos calar diante de tantos fatos que acontecem é o que pode possibilitar com que volte a acontecer. Então, se houver a possibilidade, faça o confronto. Se o confronto não for possível, você pode cortar. Se tiver no ambiente físico, você pode retirar a pessoa daquele lugar, a pessoa que está sendo assediadora, então você pode retirá-la daquele local, você pode interrompê-la, você pode desconsiderar o que a pessoa falou, e aí, no momento, o foco vai ser um pouco mais na vítima, até que está passando pela situação constrangedora, mas você também vai inviabilizar o assediador de que continue fazendo o que ele está fazendo. O terceiro C é a comunicação. Então, se você se sentir capaz, ou se você se sentir confiante o suficiente para interferir pessoalmente, você pode procurar uma pessoa com quem você vai poder fazer essa comunicação direta sobre o que está acontecendo, tá? E se você não se sentir segura para fazer isso diretamente, você pode pedir para que uma terceira pessoa faça isso por você. Nesse caso, tanto se você for a vítima que está experimentando a situação, que está vivendo, passando por aquela situação, ou se você estiver presenciando aquela situação também. Por que você pode não se sentir segura? Exatamente pelo que a Rafa explicou. Porque uma situação de assédio é sempre um abuso de poder. E pode ser o abuso de poder de uma pessoa que é chefe e está liderando um time inteiro. E aí você pode talvez ser uma pessoa que esteja abaixo desse chefe e não se sinta seguro o suficiente para falar diretamente com ele, para cortá-lo, para confrontá-lo. Então você pode sim comunicar uma terceira pessoa. Se você está dentro do seu ambiente de trabalho, pode ser o RH, pode ser o setor de compliance. Mas eu também já quero deixar explicado aqui que esse 5C, o método que a gente passa, apesar da gente indicá-lo no ambiente de trabalho, não é válido só para esses contextos, tá? Então, a gente vê, por exemplo, acontecendo muito em universidades. Então, alunos, em alguns momentos, não se sentem seguros o suficiente para interromper um professor que está sendo assediador. Então, vocês podem se dirigir até a direção ou em outros tipos de órgãos onde existam diversos tipos de pessoa que interagem em reuniões, por aí vai. Sempre onde exista a possibilidade de acontecer uma situação de assédio, você pode comunicar uma pessoa terceira para auxiliá-lo, você tem o direito de fazê-lo, tá? Confortar. Então, se por algum momento você perceber que não dá para existir uma interferência naquela situação exata, você pode apoiar a pessoa que foi assediada de muitas outras formas. Então, você pode mostrar que você reconheceu o abuso de poder, que ela não tá cega, que ela não tá louca diante do que tá acontecendo, né? Porque existe muito essa ideia de tentar inviabilizar o que a vítima tá sofrendo, apontando como se ela fosse louca, como se ela não estivesse discernindo a situação direito. Então, uma atitude que você pode ter é confortar a pessoa que está vivenciando essa situação. Também é uma atitude extremamente importante, sim, e que faz com que o ciclo do assédio seja quebrado em determinado momento. Se a vítima se sente segura, entende que existem outras pessoas que estão ali ao lado dela, ela se sente também muito mais confiante para conseguir sair dessa situação e entregar o que está acontecendo com ela, comunicar às pessoas superiores, aos gestores e quem pode resolver essa situação, tá? Então, confortar é sim uma atitude extremamente importante. E o último o último C que a gente traz é o de comprovar. Então, independente das circunstâncias que você for agir no momento, independente da ação, é sempre importante você tentar ter sempre o máximo de registros possíveis sobre o que está acontecendo, tá? Então, uma coisa muito comum em situações de assédio que acontecem de forma recorrente é não existe uma forma de comprovar que aquilo foi acontecido, principalmente se isso acontece no online,
que é a situação que a gente está vivendo hoje, né, dentro do Zoom. Então, muitas vezes tem pessoas que não conseguem comprovar o que está acontecendo, porque tem bastante gente na reunião, às vezes um comentário passou despercebido. Então, se você puder comprovar de qualquer forma, seja gravando um áudio, seja tirando uma foto, seja mostrando que você que você estava ali presente na hora, a comprovação ela é muito importante para conseguir dar suporte à situação que a vítima está passando, tá? Acho que alguém mandou... Leti, teve uma pergunta aqui, Boa. sobre revitimização. Então, o que acontece quando você, né, entendi que a gente está falando do terceiro C aqui, comunicar, quando você conta para alguém e a pessoa não acredita em você. Então, né, trazendo paralelo para a violência doméstica, muito comum as mulheres terem medo disso, né, de você contar para alguém e as pessoas não acreditarem porque é o seu marido, a pessoa que você deve confiar, etc. Assim, acho que não tem uma resposta certa, mas vamos lá, acho que a Leti pode falar um pouco. Sim, posso falar e você fica à vontade para me complementar, tá, Rafa? Tanto em situações de violência doméstica, quanto em situações que acontecem dentro do ambiente de trabalho, o quinto C que a gente trouxe é muito importante, o do comprovar. Mas entender que, mesmo assim, a comunicação ela é uma forma de quebrar também esse ciclo, tá? O ciclo do assédio funciona como um ciclo de abusividade, como uma relação tóxica, onde ela é pautada em cima de vários pilares que, para que continue existindo, tem que ter essa opressão. Então, muitas vezes, o opressor, quando ele entende que ele foi denunciado, ele talvez pare de cometer aquele assédio, aquela ação que ele está fazendo, né? Que ele está agindo, aquele maltrato que ele está tendo diante da pessoa. Então, comunicar é muito importante, independente da palavra ter sido acreditada ou não. Se você contou para alguém e a pessoa não acreditou, você conte para uma outra pessoa que você sabe que pode te dar algum tipo de respaldo. Mas o importante é que não se desista, sabe? Exatamente por conta do que a Rafa explicou. Sempre vão ter pessoas que vão acreditar, pessoas que vão querer desacreditar, pessoas que vão querer inviabilizar o relato, mas o importante é que essa relação está começando a mudar. Então, há 5 anos atrás, era uma coisa que era talvez vista como normal. Hoje, nós não ficamos mais caladas diante das coisas que estão acontecendo. Alguém vai acreditar, e o importante é sempre comunicar sim e sempre falar. Quando a gente fica quieto diante de uma situação de violência, diante de um ciclo de abuso de poder, a gente acaba dando mais palco para a pessoa assediadora continuar fazendo o que ela está fazendo. Rafa, quer complementar? Não, perfeito, acho que você falou super bem, Leti. Eu acho que um ponto é que a pessoa, né, a pessoa que está cometendo abuso, ela começa a se sentir mais fragilizada, mesmo se, né, se você contou para alguém que não acreditou, etc. Porque você já está expondo aquela relação. Então, quanto mais privado aquilo, né, mais fácil é ela abusar do poder. Por isso que, né, enfim, o ciclo de violência doméstica, às vezes, enfim, né, permanece por anos, porque no espaço da casa é o espaço onde você está mais intocável, mais distante das pessoas, mais íntimo. No ambiente de trabalho é um pouco diferente, né, porque de fato a relação é um pouco mais visível para as pessoas. Então, a pessoa já está numa posição um pouco mais vulnerável. Se a pessoa entende que você está confortável de falar para alguém, né, e começa a se colocar, isso já, né, pode quebrar esse ciclo do assédio, até porque mostra para o assediador que você entendeu que aquilo é um abuso de poder. Porque muitas vezes o assediador ele vai continuar porque nem você reconheceu aquilo, né? Ou ele acha que você não reconheceu. Então ele pode continuar colhendo as vantagens, né? Enfim, não sei como colocar isso, mas tipo, o que vai beneficiar ele, interesse próprio dele ali, porque você não tá, né, assumindo aquela posição, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Se você falou para outra pessoa, já quer dizer que você entende que aquilo é um problema, né, e você já mostra um sinal de que você vai tentar romper aquele ciclo. Então, acho que é importante comunicar mesmo assim, tá? Sim, exato. Alguém perguntou se tem, Isabela perguntou se tem alguma cartilha ou material de orientação que possa ser compartilhado. Nós temos, sim, a cartilha do 5C, que é exatamente a cartilha que mostra para vocês tudo isso que a gente está compartilhando aqui. Depois eu envio o link para vocês aqui no chat e peço para a Clice e para a Gi enviarem para vocês também nos diversos grupos que vocês têm das justiceiras, mas nós temos esse material de apoio, sim. Rafa, pode passar. Desculpa. Que isso. Agora, a situação é um pouquinho diferente. Alguém foi vítima de assédio e chegou até mim para relatar o que aconteceu. Como eu vou acolher essa vítima? Como eu vou acolher a pessoa...
relaxa. Como eu vou acolher a pessoa que passou por essa situação? Por mais que a gente entenda que uma situação de assédio é algo muito danoso, é algo horrível, que ninguém quer passar, às vezes a gente congela na hora que a vítima vem até a gente, quando a gente fica sabendo, né? Muitas vezes a gente se abre como um espaço seguro para que a pessoa possa se comunicar, mas o que eu vou fazer diante da vítima que acabou de chegar para mim falando que vivenciou uma situação de assédio, ou que então que eu vi que ela vivenciou a situação de assédio, eu tirei ela daquele ambiente, o que que eu faço agora? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar apoio à vítima, é vestir as lentes da empatia. A pessoa ela já está extremamente fragilizada, provavelmente psicologicamente fragilizada também, um pouco perdida, e você é a pessoa que vai estar mais sã dentro daquela situação. Então, demonstre apoio para a vítima, é a primeira coisa que você tem que fazer. Segundo, cuidado com vieses inconscientes e tentativas de inviabilizar o relato. Então, o que são os vieses inconscientes? São crenças que a gente cria por conta do senso comum e que muitas vezes a gente acaba deixando passar na frente da nossa razão para julgar uma situação como certo ou errado, só porque no nosso cérebro e nas nossas vivências aquilo já estava subentendido como algo a ser seguido. Então, a ideia que se tinha antes, por exemplo, de que pessoas tatuadas não performariam bem dentro do ambiente de trabalho, era um viés inconsciente, aquilo não é pautado em nenhuma estatística verdadeira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os vieses inconscientes e as tentativas de inviabilizar o relato que podem acontecer até sem querer. Então pode ser que a pessoa assediadora seja um colega seu de trabalho, e aí por conta desse viés que você já tem de que aquela pessoa é uma pessoa querida para você, você pode justificar a vítima. Será que isso de fato aconteceu? Tem certeza? Mas você não entendeu errado? Então, sempre toma cuidado. Quando uma situação de assédio chega até você, quando uma vítima que passou por uma situação de assédio chega até você, como eu falei, ela já está fragilizada. Então, primeiro você ofereceu a empatia e o seu ombro para ela, então toma cuidado, porque ao inviabilizar esse relato, você está saindo do palco da empatia e colocando uma pessoa que passou por uma situação muito difícil como vilã, ou até mesmo como protagonista da própria situação que ela experienciou. Terceiro ponto, nunca culpabilize a pessoa de forma alguma. Então, a gente, acho que todo mundo aqui já está cansado de ver comentários do tipo, ai, foi assediado porque estava com roupa X, ou porque estava com maquiagem X, ou deu a entender que de alguma forma queria. Então, tomem muito cuidado. Acho que nós vivemos em um contexto onde principalmente ser mulher é muito delicado, né? Então, nós sabemos que todos os dias é uma batalha, homens tentam inviabilizar as situações que a gente vive o tempo inteiro, vamos tomar sempre cuidado para que a gente não faça o mesmo. Então, nunca culpabilizar a vítima, nunca colocar ela numa situação difícil, já que ela já passou por uma outra situação difícil. É muito difícil se abrir num contexto como esse, é muito difícil você saber até em quem confiar quando você está vivendo uma situação que até talvez você tenha se contestado se é verdadeiro ou não. Então, vamos tomar sempre muito cuidado para não culpabilizar a vítima quando ela chegar até a gente. A culpa nunca foi da pessoa que foi assediada, tá? A culpa é sempre do assediador e da relação de poder que existe envolvida ali, que deu palco para que ela pudesse agir daquela forma. 4. Assuma e explique a situação como algo estrutural. Então, da mesma forma que você mostrar que você está enxergando que aquilo é uma situação de assédio, a partir do momento que você admite e conversa com a pessoa, mostrando que você sabe que aquilo é algo estrutural e que infelizmente está fadado a acontecer, você consegue amenizar um pouco mais aquela pessoa e fazer até talvez com que ela não se culpe, porque acontece muito. E a gente vive isso até dentro de violência doméstica, né? Muitas vezes a pessoa que está vivendo dentro de uma relação tóxica, de uma relação de violência doméstica, se culpabiliza. Ah, mas eu estou sofrendo agressão do meu marido porque eu provoquei, porque eu não sei fazer as coisas da forma como ele quer. Ou então eu fui agredida dentro de casa porque deixei de fazer as coisas como deveriam ter sido feitas, porque não sou uma boa mãe. Não. Assuma e explique para a pessoa que está vivenciando aquela situação que é algo estrutural, que é algo que acontece exatamente por conta de relações de poder. Se você tem um estudo um pouco mais aprofundado, ou até agora, se você já assistiu o nosso webinar, você já tem fatos o suficiente para mostrar para a pessoa que não, ela não está louca, ela é a vítima, ela precisa sair daquela situação e que você está ali para acolhê-la. Que talvez pode ser não você a resolver aquela situação, mas que ela já não está mais sozinha a partir dali. Bastante importante. 5. Leti, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente responder. Boa. Se a gente conhece a pessoa que tentou abusar de alguém, será que podemos tentar conversar com essa pessoa para ela parar de agir dessa maneira antes de tentar denunciar? Então, vamos lá, um pouquinho
complicada essa resposta. Acho que não tem exatamente uma resposta errada, mas eu acho que tem uma resposta muito certa. A comunicação é um caminho muito valioso para a desconstrução. Então, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos conversando, pode ser que tenha pessoas que estejam participando desse webinar que nunca tenham tido a visão que a gente está tendo da situação toda. Mas não é só porque a gente vai conversar com a pessoa que a gente tem que admitir de fato que ela nunca mais vai fazer aquilo de novo. Então, por mais que você possa conversar diretamente com aquela pessoa, eu vejo como, sim, muito importante o passo de você levar isso adiante, sabe? Não necessariamente culpabilizar a pessoa que cometeu aquele ato. Ela pode se enxergar como errado, mas é importante, igual a Rafa falou, se você cometeu um homicídio doloso ou um homicídio culposo, você precisa lidar com aquela situação em que você estava errado. E, principalmente, não tentar usar a situação para inviabilizar o que a pessoa fez, sabe? De forma alguma. Até porque se alguém viu o que ela fez e viu que ela não foi culpabilizada de alguma forma, ou que ela não precisou responder pela atitude, outras pessoas podem achar que é tranquilo fazer também. Então, acho que vale sim uma conversa com a pessoa, mas é importante que isso seja levado adiante, principalmente se a gente fala de um contexto empresarial, onde existe uma cultura organizacional e que as pessoas estão dentro de um contexto onde as relações que umas têm com as outras vão influenciar todas as outras relações que existem dentro do ambiente. Rafa, quer Sim, eu acho que complementar? acho que um ponto também para complementar é que, assim, tem níveis e níveis de situação, né? E é importante a gente sempre ter essa mentalidade de conversa, que nem a Letícia falou, porque se você sempre pensa, né, que você pode interferir, conversar com alguém, explicar por que está errado, o que vai acontecer é que, eventualmente, as pessoas vão começar a interferir antes do problema se tornar tão grave. Então, assim, sim, você sempre tem que reportar para alguém, para a pessoa entender, né, entender que tem punição, que ela vai sofrer as consequências, entre aspas. Mas se a gente aprende a sempre questionar comportamento abusivo, enquanto ele é um incômodo, um comentário, não dá nem para usar a palavra denunciar, né? Porque daí você vai reportar para alguém, você vai explicar por que está errado, mas não vai ser uma denúncia, porque a gente não está falando, né, de um crime ou de uma instância super grave. Se a gente não tem esse hábito, que é o que aconteceu até agora, né? Sempre por conta de estigma social, estereótipos, etc., as pessoas não interferem, né? Não falam sobre o assunto, etc. O que acontece é que quando esse assunto é descoberto, né? O sintoma aparece, a pessoa explode, né? Ou não aguenta mais, aí de fato você está numa situação complicada, porque o problema já escalou e já se tornou muito grave, e aí você vai ter que, né, provavelmente denunciar, talvez nem só na empresa, talvez, né, vai ter que buscar ajuda externa, etc. Então é importante a gente pensar nessa ferramenta da comunicação e de interferir nesse tipo de comportamento como uma forma de impedir que o problema se torne tão grave. Então acho que é extremamente importante, tá? Sim, sim. Sem contar também que muitas vezes, vamos supor que quem cometeu, que você está vivenciando essa situação de assédio como alguém que está enxergando de fora, como um terceiro. E a vítima pode se sentir ainda mais assediada, ou talvez ainda mais fragilizada, se ela perceber que não aconteceu nada com aquela pessoa, que o assédio foi feito e que nada foi feito diante daquilo. Você pode conversar com a pessoa porque ela é sua amiga e sua conhecida no privado, mas quem vai garantir que ela não vai repetir aquilo com aquela vítima de novo, sabe? Ela tá dando só a palavra dela. Ok, a palavra pode ser algo muito importante, mas como que você vai garantir que você não está permitindo que outra pessoa viva de novo essa situação? Então, quando a gente vivencia algo como testemunha, a gente precisa se colocar um pouquinho no campo de responsável também, pela pessoa que está vivenciando aquilo como vítima. Bastante importante. E o ponto 5, ofereça suportes tangíveis, como respaldo legal e acesso a um serviço de saúde. Então, esse ponto aqui é muito mais prático, depois que você já acolheu a pessoa, já acalmou ela, porque pode ser que a pessoa chegue nervosa até você se foi algo muito grande, ou então se ela já está aguentando aquilo por muito tempo. Se você perceber que, de alguma forma, ela foi assediada de forma física, é importante você encaminhar a pessoa para um serviço de saúde, tá? Se foi algo realmente grave, que pode ter mexido com ela, não só fisicamente, mas psicologicamente também, e oferecer algum tipo de respaldo legal para ela poder se apoiar. Então, se você está dentro de uma empresa e você tem um código de conduta, por exemplo, você pode indicar como ela deve agir de acordo com o que está dentro daquele código de conduta. Se você é um profissional que está na área de gerência, se você é um profissional da liderança, você pode mostrar para ela alguns caminhos legais, o compliance da empresa, talvez, quem cuida da parte de conformidades, ou até a área de recursos humanos. Se você está no próprio RH, você pode oferecer, de alguma forma, auxílio para a pessoa, mostrando que ela não está errada dentro dos parâmetros legais, tá? Então, esses suportes também são bastante importantes.
Pode passar, Rafs. A gente trouxe essa frase que é muito pertinente. Se você ficar neutro em situações de injustiça, você acaba escolhendo sempre o lado do opressor. Por isso que eu falei, quando você é testemunha, você também tem que se responsabilizar um pouquinho pela vítima. Nós todas, principalmente se tratando de mulheres, né, vivenciando essa experiência terrena com pessoas do sexo feminino, quando uma é assediada, todas nós somos assediadas um pouquinho, né? Então a gente está falando numa live aqui exatamente de mulheres cuidando de mulheres. Se você está vivenciando uma situação de assédio como testemunha, não fique do lado do opressor, fique do lado da vítima e quebre esse ciclo. E aqui eu convido vocês para darem mais uma lida no conteúdo da Safe Space. A gente tem Instagram, já vi que algumas de vocês seguiram a gente, nós temos LinkedIn também, temos o nosso blog. Lá a gente sempre posta diversos tipos de conteúdos relacionados não só a assédio sexual e assédio moral, mas a também discriminação, bullying e várias outras situações que nós estamos tentando fazer com que mudem dentro do mercado de trabalho. Então, aproveitem, esses conteúdos são produzidos para vocês, então a gente faz bastante estudo sempre para oferecer o máximo de respaldo possível, o máximo de apoio para que vocês saibam como agir, tá? Então aproveitem que esse conteúdo é para vocês, convido mesmo vocês a seguirem e darem feedback também sobre o que vocês acharam, se auxiliou vocês. Acho que o nosso principal propósito aqui, e a Rafa pode falar muito mais do que eu, é mudar pelo menos um pouquinho a realidade que a gente tem para mudar, o espaço que a gente tem, e oferecer um espaço seguro para as pessoas. Rafa e Letícia, foi maravilhoso. Muito, muito, muito maravilhoso. Muito legal. Muito obrigada. Meninas, Imagina, gente, foi um prazer. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone para falar alguma coisa? A Olivia, assistente social, Letícia Rafaela, perguntou como é que os centros de referência da mulher podem ajudar de uma forma mais prática, assim, além deles acolherem, porque ela falou que assim, a única denúncia que ela viu para frente foi a de um juiz que foi enquadrada na Lei Maria da Penha. Então, não foi por assédio sexual, né? E moral, no caso. Então, ela queria saber como é que pode ajudar, assim, né? Eu acho que vocês já falaram bastante, mas se puder complementar só mais essa pergunta. Obrigada. Não, Clícia, agora eu acho que eu consigo falar aqui. Dá para me ver? Ah, tá. Então fala. Desculpa, eu falei errado. Desculpa. Sim. Falou um pouquinho. É porque, assim, na verdade, o juiz teve o entendimento de que esse assédio se enquadrava na Lei Maria da Penha, né? Porque era um ex-namorado, mas que estava em uma posição hierárquica e usou disso para assediar a mulher novamente. Foi a única vez que aconteceu alguma coisa em uma denúncia de assédio. Fora isso, a gente nunca conseguiu fazer mais nada, a gente nem registro de ocorrência consegue, entendeu? Nesse caso, foi muito além, era uma escola, o juiz pediu a medida protetiva, obrigou o assediador a mudar o horário dele em função da mulher, entendeu? Porque ele ainda virou e falou, eu tenho meus horários, ele ainda foi super grosso, o juiz, ótimo, né? Falou, você se vira, que a escola é muito grande e você arruma um horário para você, sabe? Longe dela. Mas, fora isso, a gente nunca conseguiu mais nada. E, assim, é um espaço de acolhimento à mulher. Então, assim, eu ofereço a escuta, a psicóloga oferece, né, as sessões de psicoterapia, mas a gente não tem mais além, né, do que para oferecer, porque chega lá na frente, ela não consegue, muitas das vezes, fazer nem a denúncia. Sim. E eu não sei se, de repente, seria um local prático para a gente fazer uma petição ou estar encaminhando isso para a empresa de uma maneira mais... Infelizmente, gente, isso é uma realidade, tá? Muito porque tem várias questões aí, acho que dá para destrinchar esse problema. Primeiro é que é muito difícil comprovar, né, os casos, então muitas vezes a pessoa demora para se manifestar e aí ela não tem nenhuma evidência para comprovar. E aí no âmbito, né, judicial, por mais que tenha lei para assédio sexual, em muitas instâncias assédio sexual no ambiente de trabalho é considerado crime, sem provas é muito difícil, né, da vítima se defender e de fato conseguir um veredito ali que, né, vá a seu favor. Por outro lado, você está numa empresa, né? Então, o interesse da empresa é muito forte. Então, o que acontece com muita frequência são os acordos de não divulgação. Então, a empresa eventualmente fica sabendo da situação de assédio e oferece dinheiro, né?
obriga o funcionário a assinar um contrato para não ir adiante com o caso na justiça. Muitas vezes até isso existe, né, como um pré-contrato, então tem cláusulas que mostram que a pessoa não pode, enfim, brigar contra essa empresa diante da lei, porque se um caso de assédio acontece no ambiente de trabalho, é a empresa que responde, não é o assediador, né? Então aí entra toda uma outra dinâmica de poder, justamente, e é muito difícil, de fato, né, você pensar na relação de poder ali entre empresa e pessoa, é totalmente não balanceado. Então, é difícil mesmo, tá? O que está acontecendo agora, que é interessante, que inclusive é por isso que a Safe Space nasceu, é que as próprias empresas estão enxergando os riscos de não olhar para esse problema. Então, hoje, por conta de exposição midiática, por conta de reformas em algumas leis, né? Então, a gente está vendo uma pressão em regulamentação sobre assédio no trabalho, a gente está vendo a mídia falar muito mais sobre isso, as pessoas estão enxergando esse problema e se manifestando, isso está prejudicando a imagem das empresas. A própria empresa tem interesse, né, em resolver o problema internamente e expulsar aquela pessoa que está sendo tóxica dentro da empresa. Claro, ainda, né, não é uma coisa 100%. Eventualmente são executivos envolvidos que estão no alto escalão, a empresa ainda pode fazer alguma coisa para tentar encobrir. Então é muito complicado mesmo, porque tem essa relação de poder extremamente desigual entre, né, a instituição, a empresa e o funcionário. Então, assim, eu não sei muito o que dizer em relação ao espaço de acolhimento à mulher especificamente, porque é difícil você navegar, né? Mesmo se a pessoa tiver o apoio judicial, até é interessante entender até que ponto, se a pessoa não tem, né, provas concretas, etc., até que ponto ela de fato fazer isso, né, e comprar essa briga judicial contra a empresa vai ser algo que vai fazer bem para ela, né? Porque eventualmente vai ser um processo que vai se arrastar e se ela não tem provas, talvez ela não consiga avançar e ela vai acabar sendo exposta e muitas vezes a gente sabe que, enfim, é complicado, gente, realmente, porque não tem um certo e errado aqui, mas a gente sabe que dependendo da situação, a pessoa pode ser prejudicada simplesmente porque ela se manifestou, né? Dependendo do ambiente de trabalho que ela está. Por isso que é tão importante, né? Voltando ali para os 5 Cs, falar para as pessoas comprovar, porque essas coisas que vão embasar um caso. É muito diferente você ter um caso na justiça de 10 pessoas, né? Então, entre vítimas e testemunhas, com comprovação, processando a empresa por conta de uma pessoa que cometeu assédio sexual, do que uma outra situação que você vai ter uma pessoa, um caso que aconteceu há muito tempo, que não tem evidência, muito difícil nessa situação. Provavelmente nessa situação a vítima vai ser prejudicada. Então a gente precisa sempre pensar em como a gente consegue incentivar que as pessoas registrem, falem, se manifestem sobre esses casos, de forma que quando elas cheguem, né, nessa instância judicial, elas estejam melhor posicionadas, porque infelizmente, o sistema não é igualmente justo para todo mundo. Então, não sei se, Leti, você tem algum ponto para complementar, mas, assim, isso realmente é um problema estrutural e complicado. Sim, acho que a resposta foi pontual e perfeita. Acho que as coisas que dá para a gente começar a fazer é o que a gente já está começando a fazer. Então, um grupo como a Justiceiras está reunida para dar respaldo para as pessoas que vivenciam isso. E a Safe Space também surgiu exatamente por conta disso, para que todas as pessoas que vivenciam experiências como essa possam denunciar e sintam que elas têm sim o direito e o espaço para falar. Então, o que eu estou sentindo acontecer, isso é muito mais do que eu estou sentindo, é que as pessoas estão se mobilizando para mudar essa realidade aos poucos. Em algum momento, a lei vai ter que cobrir isso, né? Vai ter que conseguir dar conta de todas as pessoas que estão insatisfeitas e saturadas com esse sistema, com a forma como está funcionando. Então, acho que a questão, talvez não responda diretamente a sua pergunta, mas é meio que um alívio, assim, a gente está indo pelo caminho certo, sabe? O fato de não estarmos mais ficando quietos, todos que estão vivenciando situações como essa, o fato de estarem começando a surgir ferramentas que estão olhando para isso já é um ponto a favor, e o grupo das justiceiras por si só, que é algo que cresceu exponencialmente, representa muito essa realidade, as coisas estão começando a mudar. Então, hoje, quando a gente olha para um assediador, a gente pode até citar, por exemplo, o caso do Marcus Mellen.
sai na mídia, a pessoa não tem mais palco para falar que tá certa, que fez uma gracinha, por mais que tente, sabe, de todas as formas. Estamos insatisfeitos, então as coisas estão começando a mudar. Infelizmente, o respaldo da lei ainda não está vindo 100%, a gente sabe que até mesmo dentro da estrutura da nossa Constituição existe muito machismo, existe muita coisa que tenta inviabilizar as coisas que a gente leva, por mais que não tenha comprovação, mas a gente está no caminho para começar a mudar. E a gente tem que ver que esse é um movimento que acontece em outras áreas também, outras estruturas, instituições, né? O sistema, enfim, né? Todo o sistema de direito e as leis, elas são um reflexo dessa estrutura social que é desigual. Então, é normal que o comportamento das pessoas mude e depois a lei muda para se adaptar a esse comportamento, né? Isso acontecer de forma inversa é bem raro. Não impossível, mas bem raro. Geralmente as leis, né, elas vão se adaptam por conta de uma pressão do público, né? Uma pressão social por conta de uma mudança de comportamento. Então, acho que a gente tem que entender onde a gente consegue controlar, influenciar, porque eventualmente a lei vai mudar como um reflexo disso. Perfeito. Mais perguntas, gente? Fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Parei de compartilhar aqui. Nossa, meninas, foi maravilhoso. Sério. Foi muito bom. E é um assunto que tem várias nuances, né, Letícia? E a gente tem muito receio, né? Todas as mulheres ficam muito intimidadas, principalmente por causa da relação de hierarquia, ninguém quer perder o emprego, etc. Fica muito constrangida. Geralmente, as pessoas são desacreditadas, então é muito importante. Uhum. Eu tirei muitas dúvidas, assim, porque por mais que eu sou advogada, mas assim, a gente tem vocês como já estão em campo, muitas coisas a gente ainda tem umas dúvidas do que seria na prática, né? Afora a lei. Então, assim, foi muito legal. Muito obrigada. Sim. Parabéns, meninas. Eu sempre fico muito motivada, e acredito que a Rafa também, quando a gente entra num espaço agora online e vê as pessoas interessadas em conversar sobre o assunto. Porque, bom, eu cuido da parte de marketing da Safe Space, às vezes o pessoal pode até contestar, tipo, mas pessoa de marketing está falando sobre assédio. Para pensar que eu produzo conteúdo relacionado a isso, né? Eu e a Rafa. E um ponto que a gente sempre se depara é que não existe conteúdo, não existe muito conteúdo em português para falar sobre isso. Então, quando a gente vai buscar referência, a gente precisa ir para outros países, né? Buscar em outros países que já estão falando mais abertamente sobre o assunto. Mas sim, o pontapé a gente está dando nessas rodas de conversa que a gente promove, em trabalhos como o que vocês estão fazendo. Então, o pontapé inicial já foi dado e a gente já está correndo no caminho. Então, eu sempre fico bastante emotiva, às vezes acabo até falando demais, mas sempre saudando esses espaços, essas rodas de conversa que a gente tem. Então, da mesma forma que é gratificante e valioso para vocês, também é muito valioso para a gente. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Vocês podem abrir o microfone agora. Senão, a gente pode ir encerrando. Eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite, Letícia e Rafa. Foi muito bom mesmo, a gente aprendeu muito e a gente percebe o quão importante é esse assunto e o quão importante é a gente falar cada vez mais sobre ele, porque quanto mais a gente fala, mais força a gente dá para as mulheres falarem sobre. Então, eu acho que é isso. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida, Cli? Não, gente. Só agradecemos a vocês. Vamos ter uma próxima também. Quando tiverem novidades, podem falar. Perfeito. Que a gente marca outra webinar. Oba, muito obrigada, gente. Foi ótimo. Tchau, prazer conhecer todo mundo aqui. Eu vou colocar no YouTube também, tá bom? Legal. Maravilha. Aí a gente compartilha para vocês compartilharem com o pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Muito prazer a todas. Um beijo.